bem, gente? Faz tempo que eu não venho, né? Estava com saudade. Aí o Lonete chamou, eu fiquei tão feliz. Quando ela convidou, eu falei, a oportunidade, né? Deus conhece todas as coisas. Nessa noite é um prazer imenso estar aqui e trazer a mensagem. O título da mensagem de hoje vem falando sobre cuidado, que nós temos muralhas à frente. E muitas vezes na jornada cristã de todos nós passamos por grandes muralhas. E às vezes são muralhas que parecem ser intransponíveis. A gente fala assim, não vou conseguir vencer isso. Talvez, muitas vezes a gente passa por situações que fala assim, dessa vez não vai dar certo. Dessa vez, de verdade, eu acho que eu não vou conseguir. E quando nós temos realmente fé, que é o que nós vamos falar hoje, em Deus, não em nós, não na nossa capacidade, mas nele, nós vemos que tudo é possível àquele que crê. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Bom, o Salmo 119, 130 diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Davi vem dizendo que a palavra de Deus esclarece todas as coisas para nós. Ele traz o esclarecimento àquilo que nós temos dúvidas. Traz esclarecimento naquilo que nós temos dificuldades de entender, de compreender, de colocar dentro da nossa mente, de aceitar muitas vezes. E dá entendimento a todos, até os simples. Muitas vezes os sábios têm dificuldade de entender aquilo que Deus diz, porque Deus ele é muito claro, ele é muito objetivo naquilo que ele fala. O nosso Deus ele não tem uma variação de pensamento, e nem mesmo assim ele fica brincando com as palavras. Ele é direto, ele é muito objetivo naquilo que ele deseja que você cumpra, que você faça. A maior dificuldade, muitas vezes, é de nós nos encaixarmos na vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus cumpra a nossa vontade, não a dele. E é aí que vem a dificuldade de crer somente. Porque nós não queremos crer somente, nós queremos que a nossa vontade prevaleça a vontade divina. Bom, o texto de Ellen White, Em Caminho a Cristo, na página 45, vem dizendo o seguinte: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade diária. Ela continua dizendo, ore dessa forma. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para teu serviço. Fica comigo e que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não. Nós fazemos isso? Muitas vezes não. Tem gente que levanta o dia e já sai direto para onde? Para o trabalho, para suas atividades e esquece da prioridade. Porque nós colocamos muitas coisas no nosso dia como prioridade e esquecemos que a nossa prioridade deve ser quem? Deus. Ele deve ser o primeiro em todas as coisas, até nas decisões mínimas e pequenas do dia a dia. Bom, e ela continua dizendo, assim, dia após dia, o que sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez moldada segundo a vida de Cristo. Bom, aqui dentro do contexto do que nós vamos falar, que os textos estão voltados para o livro de Josué, a partir do capítulo 4, e nós vamos estar falando da ascensão de Josué como líder de Israel. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Estou digitando aqui. Nós estamos falando aqui da passagem de liderança de Moisés para Josué
e da entrada de Josué para Canaã. Nós estamos falando aqui de uma grande liderança de Moisés e uma substituição. E aí nós temos uma outra referência de líder, começando. E nós podemos ver que nenhuma situação para o Senhor é difícil demais. E nenhum problema também é grande demais que ele não possa solucionar. E qual que era a grande dificuldade? Que aqueles que conheciam Moisés agora começavam a duvidar da liderança de Josué. Porque Deus tinha operado grandes coisas por meio daquele líder. E agora estava outro tomando a posição. E agora Deus precisa trabalhar na vida de um povo que não tinha visto um mar se abrir, que não tinha visto cair maná do céu, que não tinha visto codornizes cair, chegar ali para eles comerem, que não tinha visto milagres. E agora Deus tinha que trabalhar com um povo que tinha à sua frente uma conquista enorme para se fazer. Eles já tinham passado o Rio Jordão, eles só tinham visto um rio se abrir. Eles passaram o rio. E agora eles tinham cidades, inimigos grandiosos que eles precisavam conquistar e dominar. Deus já tinha dito que seria com quem? Com Josué, que seria com o povo. Mas como? E aí nós vemos a questão de 40 anos vagando por um deserto, chegam a esse rio, passam para a terra de Canaã, e apesar de ser a terra prometida, ainda tem desafios. Isso quer dizer para mim e para você que nós estamos indo para Canaã. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida sem desafio. Uma vida sem provação. Uma vida sem dificuldade. Não é isso que Deus prometeu para nós enquanto servos de Deus. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, acabamos questionando as situações de vida que vivemos. Ah, então quer dizer, Carla, que eu tenho que me conformar com os problemas? Lógico que não. A gente tem que ter fé e tem que ter ação. Mas nós temos que entender quais são os planos de Deus para aquela situação. Eu costumo dizer, hoje eu tive que falar isso para minha irmã, porque ela perguntou para mim hoje muitas vezes por quê. E eu disse, irmão, você está perguntando a coisa errada. Você tem que perguntar para quê. Não é o porquê. Porque o porquê gera em mim o quê? Dúvida. Toda vez que eu pergunto porquê, isso significa que eu estou com o quê? Que eu não estou confiando, que eu tenho dúvidas a respeito de alguma coisa. Que eu não acredito piamente naquilo que está acontecendo. Quando eu pergunto para quê, eu estou perguntando qual é a intenção disso estar acontecendo. É diferente a pergunta. Isso não quer dizer que falta em mim fé, mas que eu quero compreender o processo pelo qual eu estou passando. São coisas diferentes. Deus, ele não trabalha com questões questionadoras, ele não gosta de murmúrios. Quando o povo de Deus murmurou, o que Deus fez? Ele falou, servir a mim ou servir? E ele abriu o chão. E aqueles que não quiserem servir a ele, aconteceu o quê? Então, o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que trabalha conosco dentro de um padrão, irmãos. E nós temos que entender qual é o padrão de Deus para cada um de nós. Vamos para o próximo texto. Existem 3 passos para nós entendermos a questão que foi desenvolvida aqui com o povo de Israel e que é desenvolvida conosco também. Antes de toda batalha, Deus consagra o povo. Certo? Toda batalha que Israel ia ter, Deus pedia para o povo fazer o quê? Consagração. Você tem vivido qual batalha? Nós vivemos uma grande batalha. O grande, e é uma batalha diária. E você precisa se consagrar quando? Só do sábado? Todo dia. A sua e a minha consagração precisa ser o quê, irmãos? Diária. Ela não pode falhar nenhum
dia. O dia que a minha consagração falhar, pode ser o dia que Jesus volte para mim. E eu não posso colocar a minha salvação em jogo. É assim que a gente tem que lidar com a nossa vida cristã, como se fosse o último dia. Foi essa razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque 90, todo o povo que saíra circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Josué 5, 4, 5. Os versículos 4 e 5. Aqui começa dizendo o seguinte: antes do deserto, antes desses 40 anos, os jovens não eram circuncidados. Os que estavam antes com Moisés, sim. Eles tinham uma separação. A circuncisão na época de Moisés e na época de Josué significava que aquele homem circuncidado era alguém separado, alguém santificado, alguém purificado para o Senhor. Certo? A circuncisão representava isso, a marca de Deus no homem. Certo? Isso aqui todos nós já sabemos. Isso não precisa mais se fazer no dia de hoje. Qual é a marca que mostra que eu e você temos uma relação com Deus? Sábado. É a marca de separação daqueles que são fiéis a Deus, certo? É o sábado. Antigamente, na época de Moisés, era a circuncisão. E esses homens que estavam agora com Josué não eram circuncidados. Então Deus falou, para ir para essa batalha, o que precisa haver nesse povo? Santificação. Eles precisam ser separados, eles precisam ser consagrados. Então, todos precisam ser circuncidados. O que eu preciso fazer? Santificar meu coração e circuncidar ele todo dia. E como que eu faço isso? Tirando mágoa, tirando pecado, tirando inveja, tirando maldade, tirando a depreciação que eu tenho dos outros, tirando o olhar julgador que eu tenho das pessoas, tirando o egoísmo de dentro de mim, sendo uma pessoa humilde. Isso é se consagrar a Deus todos os dias. É reconhecer que eu sou pecador e falho, que eu preciso ser humilde constantemente. É não colocar eu acima de qualquer coisa. É entender que aos olhos de Deus não há cargo, não há dinheiro, não há nível social. Todos somos iguais. Quando ele voltar, ele não vai falar, Carla, você tem mestrado, vai para o céu. Irmão, você tem 4ª série, fica aqui. Ele não vai fazer isso. Ele vai nos nivelar. Ele tem uma régua que se chama justiça. E é para todos. Ele não vê como homem. Lá em Jeremias ele diz isso. Eu sou o Senhor que vê o coração. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo o exterior. Eu vejo o que você carrega dentro de si. Bom, no verso 6 ele continua. Depois que Josué faz a consagração de todos eles por meio dos sacerdotes, ele diz, o próprio Deus, hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Tirei de vocês o pecado do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, aqui Deus vem trazendo a santificação. Bom, nossa fé e a nossa confiança em Deus se desenvolve e se fortalecem a partir do momento em que diariamente nós nos consagramos. A consagração, ela significa uma entrega firme, total, diária. Não é só no corpo de uma doutrina ou de uma corporação religiosa que você se consagra. Você se consagra por atitudes, por ações, por falas, por palavras e por atitudes diárias. Não adianta dizer eu sou um cristão e no seu dia a dia você não agir como um cristão. Não adianta dizer eu amo Jesus e quando você está no momento de ser um cristão verdadeiro com alguém, você não ser. Ah, eu sou um cristão verdadeiro. Você precisa fazer uma doação, você não coloca a mão no bolso para essa doação.
Ah, mas o dinheiro é meu. Ah, mas veio na porta da minha casa, eu tenho só a comida que eu fiz a despesa para a minha família, como que eu vou dividir a minha comida com outra pessoa? Vai fazer falta. Isso tudo te avalia como um cristão. São as ações. Eu não sou salva pelas obras, mas elas dizem a quem eu pertenço. Elas me revelam a quem eu sirvo. E Jesus diz que se eu tenho uma túnica, o que eu tenho que fazer com ela? Se eu tenho duas? Eu dou a outra que eu tenho. Como é que os discípulos receberam a consagração por meio do Espírito Santo lá em Atos 2? Quando todos se uniram e passaram a fazer o quê? A dividir o pão. Quando eles se unificaram, se eles se perdoaram, quando eles estiveram em comunhão constante e única, eles receberam o derramamento do Espírito Santo. E aí a missão começou. É essa consagração que Deus vem pedindo para que a gente faça. Parábolas de Jesus, Ellen White diz, como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Uma semente, para crescer, ela precisa acontecer o que primeiro com ela? Ela tem que morrer para ela poder crescer, para ela poder abrir. E nós precisamos morrer para poder crescer. Eu preciso morrer em Cristo para ser um servo de Cristo. Se eu não morrer, eu não consigo ser um cristão. Bom, continua dizendo, como o seu crescimento é silencioso, imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase desse desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo. Se o propósito de Deus se cumprir em nós, a santificação é obra de toda uma vida. E é obra divina. Bom, aqui ela continua dizendo que eu devo me consagrar, que devo fazer as orações. Um escritor chamado Philip Brooks, ele escreveu o seguinte, não orem pedindo a Deus uma vida fácil. Antes, orem pedindo para serem homens e mulheres melhores. Não orem pedindo tarefas à altura das suas forças. Antes, orem por forças à altura das suas tarefas. Nós queremos sempre estar aonde? E nós temos que entender que nós precisamos estar aqui para que Ele possa nos fazer crescer. Paulo, ele diz uma coisa maravilhosa, que eu diminua para que Ele cresça. Quanto eu me coloco numa situação de servo constantemente, o Senhor me faz crescer. Eu não preciso dizer, olha o que eu faço. Porque o que eu faço cresce conforme Ele usa a minha vida. Eu e você somos vaso na mão do olheiro. Eu e você somos barro na mão desse Senhor. E Ele quer nos moldar conforme a vontade dEle. E eu só preciso dizer, eis-me aqui e permitir, irmãos. Segunda fase, antes de cada batalha, eu tenho que ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Você tem ouvido a voz de Deus? Essa é a pergunta que eu faço todo dia. Senhor, eu tenho ouvido que voz? A voz do vizinho? A voz da televisão? A voz da série? A voz do invejoso? Ou eu tenho ouvido a sua voz? Qual é a voz que eu tenho escutado? Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Isso foi lá em Josué 6:2. Parece fácil isso, né? Deus falou assim, ó, já entreguei o rei, entreguei a cidade nas suas mãos. Você lê o texto, você fala, que maravilha, que Deus maravilhoso. Mas foi assim que aconteceu? Antes teve todo um caminho. As muralhas de Jericó, segundo os historiadores, tinham mais de 10 metros de altura, elas eram duplas e ainda tinham casas construídas em cima das muralhas. Era uma coisa que não dava para ultrapassar, não dava para escavar, não dava para pular.
precisaria realmente de ser alguma coisa extraordinária para acontecer. E aí, lá em Josué 5, de 13 a 15, Deus fala com Josué, manda um anjo e fala assim: estando Josué ao pé de Jericó, ele levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé dele um homem, que trazia na mão uma espada. E Josué se espantou e perguntou: você é inimigo ou você é amigo? Porque ele viu um homem com uma espada e ele disse: não sou nenhuma coisa, nem outra. Eu sou um príncipe do exército do Senhor. Era um anjo. Ele falou: eu sou um príncipe do exército de Deus. E aqui, Josué teve a certeza. Ele se prostra em terra e ele diz assim: diz meu Senhor ao seu servo. O príncipe do exército do Senhor disse a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. E Josué fez o quê? Obedeceu. Quando Deus fala conosco por meio da palavra, nós devemos obedecer. Se Deus está falando para você, para de mentir, para de mentir. Se Deus está falando para você, se conserta comigo, se conserta. Porque é Ele que é o Deus do tempo. Ele que rege as coisas e você não sabe quanto tempo você tem. Bom, medicina e salvação. A alma que comunga com Deus por meio das Escrituras, que ora pedindo iluminação, que abre a porta do coração ao Salvador, não terá maus pensamentos, nem intenções mundanas. É isso que a Ellen White está falando. Nem desejo ambicioso, de honra ou distinção de qualquer setor. Quem é cristão não tem desejo de ser melhor que ninguém. Não tem que ser melhor. O meu cargo é melhor do que o outro. A minha vida é melhor que o... Não. Eu tenho que ter o melhor carro. Eu tenho que ter a melhor casa. Não, não é isso. O cristão não busca isso. Lógico que nós temos que ter o conforto, porque Deus, ele diz que do suor do rosto eu vou fazer o quê? Eu vou comer. E ele diz também na palavra que eu vou ter o melhor dessa terra. É promessa. A Bíblia fala sobre vida financeira, sim, tem muitas promessas sobre isso. Mas ele está dizendo que a nossa primeira intenção não tem que ser aonde? Nas coisas terrenas. Nós temos que estar focados nas coisas divinas, superiores. E ele acrescenta: aonde está o meu coração, lá vai estar o meu tesouro. Eu tenho que buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as outras coisas vão ser o quê para mim? Acrescentadas, conforme a vontade de quem? Dele. Deu para entender, irmãos? A gente precisa ter isso na mente, porque senão a gente acaba confundindo. E aí, quando vem os ventos das outras doutrinas, dizendo que prosperidade diz que quem tem mais dinheiro é quem é crente de verdade, isso é um engano do inimigo, para tirar aquilo que é fato e verdade na vida do cristão. Bom, ele diz assim: aquele que procura a verdade como tesouro escondido, encontra no meio da comunicação de Deus com o homem, que é a sua palavra. Bom, continua dizendo o Salmo 119, repetição daquilo que nós iniciamos, né? A revelação das palavras, das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Última parte. Durante a batalha, nós devemos seguir as estratégias de quem? Minha? Toda vez que a gente faz alguma coisa com os nossos planos dá certo? Eu vou dizer que toda vez que eu tentei fazer com os meus planos, não deram certo. Em quase 90% do que eu coloquei a minha mão sem antes orar, ou então ter a certeza que era Deus que estava na frente, não deu certo. E nunca dá. A gente tem que ter essa consciência. Hoje eu tenho 43 anos e já passei por muita coisa que eu poderia ter evitado se eu tivesse ido aonde? Na palavra. Eu teria evitado cansaço, fadiga e estresse, se eu tivesse ouvido a voz do Senhor.
Porque ele fala, irmãos, e ele tem falado conosco. Aqui em Josué 6, do verso 3 a 5, nós escutamos a estratégia de Deus com Josué. Quem sabe a estratégia? O que Deus fala para Josué? Josué, você vai pegar, vai rodear a cidade, você vai cercar ela primeiro uma vez, você vai fazer isso por 6 dias. Você vai colocar à frente 7 sacerdotes que vão levar quantas trombetas? 7. Ele falou 6. Ele falou 5 sacerdotes. Ele falou 4 sacerdotes. Não, ele falou 7. Aí ele continua. 7 trombetas de chifre de carneiro. Foi de cabra? De carneiro. E ele continua. Adiante da arca, quem que tinha que estar na frente? A arca. No 7º dia, você vai rodear a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes vão fazer o quê depois? Tocar as trombetas. E será que tocando as trombetas longamente do chifre de carneiro e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo tem que fazer o quê? Com um grande grito. E o muro dessa cidade vai cair. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué fez o quê? O que Deus mandou. E o que aconteceu com a muralha? Ela caiu. Mas ele fez o que Deus mandou. Tem um exemplo de quem fez o que Deus não mandou? Tem. Saul. Deus falou, vai lá, mata o rei, mata todo mundo, mata os animais, não fica com nada. E você vai vencer. O que Saul fez? Deixou o rei vivo e os animais. E o que aconteceu com Saul? Naquele momento, quando ele rasga a veste do profeta, ele também tem o seu reinado rasgado da história. E a sua descendência também. Então, nós temos que tomar cuidado. Qual é a voz que você tem ouvido? Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde você tem depositado ela? Vamos falar das lições? Primeira lição. Lição de paciência e obediência. A Deus pedindo, durante 6 dias, que o povo rodeasse uma vez por dia a cidade, e no 7º, 7 vezes, ele queria que o povo aprendesse que nós temos que ter paciência e obediência. Nada acontece no nosso tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. Tem coisas que eu ainda espero acontecer. Tem coisas que eu pedi para Deus na minha infância e que estão acontecendo, que aconteceram essa semana. Tem coisas que eu orei quando eu me formei na faculdade, que aconteceram mais de 15 anos depois. E Deus deu. Mas não foi aonde? E eu confesso que eu sofri com ansiedade, que eu quis perguntar por que essa aconteceu e comigo não está acontecendo. Porque o humano faz o quê? Tenta falar mais alto. Então, nós temos que entender isso também. Nós não podemos viver com ansiedade. Por isso que Deus, ele trabalha. Eles precisavam aprender a esperar o tempo de Deus. Isso porque a impaciência é um pecado que vivia em Israel. E Deus estava ensinando que essa paciência, Deus nunca se apressa. E ele sabe que o tempo certo de fazer. Tudo que a gente faz com pressa fica mal feito. É ou não é verdade? Eu costumo dizer assim no meu trabalho, não faça nada com pressa, porque a pior coisa é ter que refazer um trabalho. É ou não é verdade? Eu estou lá com a minha auxiliar, eu falo para ela, Evelyn, vamos fazer bem feito, porque a pior coisa é ter que refazer trabalho. Presta atenção no nome que você está digitando, no certificado que você está produzindo, na hora de recortar, recorta perfeito, para não ter que refazer de novo. Porque a gente vai gastar tempo, vai gastar mais dinheiro e vai desperdiçar aquilo que nós poderíamos ter feito da melhor forma possível.
Então, Deus, ele trabalha isso. Segunda lição, dependência dele. A Deus pedir a arca do concerto que fosse levada à frente do exército, ele queria ensinar para o povo qual a lição. Vocês não dependem de força. Vocês dependem de mim. Vocês não dependem do exército. Vocês dependem de Deus. Vocês não dependem de espada. Vocês não dependem de dinheiro. Vocês dependem de mim. Vocês precisam entender que a dependência primeiro tem que ser minha. Se ele não tivesse à frente das batalhas, por melhores que fossem as estratégias de Josué, porque Josué era um guerreiro, Caleb era um guerreiro, eles tinham a estratégia, eles não conseguiriam sobrepor os seus inimigos. Terceira lição, domínio próprio. É a coisa difícil de fazer. É ou não é verdade? Dominar a si mesmo. É fácil? Já ficou estressada com o marido? Já ficou bravo? Já ficou bravo com a esposa? Quando você fica bravo, o que você tem vontade de fazer? Eu já fiquei brava até no serviço. Dá vontade de se pegar e esfolar a pessoa. Mas você tem que aprender a fazer o quê? Respirar, parar, orar e falar, Senhor, isso aqui é teu, me ajuda. E não fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Isso é dominar a si mesmo. É saber a hora certa de usar a palavra, o momento certo de fazer as coisas. Eu aprendi que eu não discuto na hora que eu fico nervosa. Eu espero o momento passar, deixo a situação acontecer e às vezes eu nem preciso fazer nada. Se eu sei que não tem ali a minha mão, eu deixo Deus fazer o quê? E a maioria das vezes a pessoa vem e diz, me desculpa, fui eu que errei. Então eu prefiro ter paz do que ter o quê? Razão. Então eu deixo Deus agir. Mas isso é um treino que a gente tem que fazer com muita oração. Porque quem que dá o domínio próprio para a gente? Gente, é meu? É um dom do Espírito que é de Deus. Não é meu. A capacidade não é minha. Por isso que ele manda eu ter o quê? Consciência. A última lição, a quarta lição, de fé, totalmente de fé. A Deus pedindo a ele que levasse apenas as trombetas do chifre de carneiro, ele queria ensinar que o povo precisava dessa lição de fé. Queria mostrar que para Israel que eles poderiam marchar, que os sacerdotes poderiam tocar trombetas até todos caírem de exaustão. Mas se o Senhor não tivesse com eles, não teria vitória. Essas também são lições que o Senhor quer ensinar para mim e para você. A cada dia nós temos uma batalha a ser travada, uma muralha a ser derrubada. E para termos uma fé firme e robusta, precisamos fazer o quê? Consagrar-nos ao Senhor, ouvir o que Ele nos tem a dizer, seguir as estratégias do nosso grande comandante. Este mundo, agora eu vou encerrar aqui. Este mundo não é o céu do cristão. Entendam isso. Aqui não é o céu do cristão. Ellen White diz que o nosso lar tem que ser um pedaço do céu, mas aqui não é o céu do cristão. É meramente um lugar de preparo. Você está se preparando, você está se lapidando, você está se moldando pela vontade de Deus para se tornar um candidato, um eleito ao céu. Nossas batalhas, é o cenário das nossas batalhas, nossos conflitos e tristezas. Isso é testemunho para a igreja no volume 2 da página 430. Porque lá em Apocalipse fala que quando eu passar por tudo isso, ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Por que eu estou falando isso aqui? Hoje eu enterrei meu sobrinho, com 40 anos de idade. Meu sobrinho, sexta-feira passada, ele se batizou. Ele estava doente, ele já estava com os problemas, ele estava começando a sentir os sintomas de dor de cabeça, dor de coluna, estava passando mal.
E ele estava indo à igreja e ele conversou com o pastor e falou, pastor, já tem um tempo que Deus vem tocando o meu coração. Meu pai é de outra denominação e meu pai sempre fala para mim que eu tenho que voltar para Jesus. E eu decidi me batizar. Isso foi na sexta-feira. No final de semana, ele passou mal, foi para o hospital com essa mesma dor, voltou para casa, deram um remédio de enxaqueca, de coluna. Ele chegou em casa, orou com a esposa, ligou para o pai dele e falou, pai, eu não estou passando bem, mas eu já orei aqui, já falei para Deus, que o mais importante eu já fiz, eu já me entreguei, já me consertei com Deus, pedi perdão para quem eu tinha que pedir, eu já arrumei minha casa. Se Deus me curar, eu estou feliz, mas se eu morrer, eu estou salvo. Voltou para o hospital, na segunda-feira, estava sem movimento já. Ele teve uma parada cardíaca na madrugada da segunda e faleceu. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Ele teve tempo do conserto. E isso que me deixa mais feliz. Porque a batalha dele foi feita aqui. O conflito dele foi vivido aqui. E ele fechou o ciclo. E ele fechou o ciclo consciente de que esse mundo, porque ele falou para o pai dele, esse mundo não oferece nada. E eu já estou pronto para o que tem para vir no porvir. Eu já estou pronto. Será que nós estamos prontos para dizer, Senhor, faça a sua vontade? Se eu morrer, eu morri, está tudo bem? E aí continua aqui. Deus, ele guia o povo, passo a passo, avante. A vida cristã ela é construída de batalha, de marcha contínua. É uma marcha. Não há descanso na luta. Quando que vai ter descanso? Quando vai ter descanso, irmão João? Na volta de Jesus. Ou quando eu fechar os meus olhos para esse mundo. Porque aí a dor já passou para mim. A correria desse dia a dia já passou para mim. Não tem mais inveja, como diz Eclesiastes. Não tem mais inveja, não tem cansaço, não tem enfado. Para mim já passou. E eu vou aguardar o quê? O soar da trombeta. E Jesus dizendo, vem, levanta, vamos embora. Que eu estou te aguardando para o céu. Aqui vem dizendo que é por meio de constante, incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de quem? De Satanás. Estamos como um povo triunfando na clareza e força da verdade. Testemunhos para a igreja. Jesus está voltando. Quanto tempo que a gente escuta isso? E continua sendo nítido e claro. Ele está voltando. Eu acreditando ou não, ele está voltando. E ele está reunindo o seu grande povo. Que para muitos pode ser pequeno, mas para ele vale o grande e precioso sangue de Cristo. Você está aqui pelo sangue de Cristo. Então valorize esse sangue. Lute por ele. Clame ao Senhor quando as suas forças não forem possíveis lutar a batalha, que ele vai lutar a batalha por você. Mas não desista, tenha fé suficiente para testemunhar Cristo, testemunhar aquilo que você acredita como princípio e base de fé. Porque é isso que vai te salvar no final das contas. Creia em nome de Jesus.